A senhora é filha de quantos irmãos? Conta um pouco dessa história lá no início. A gente vai vindo ali nessa caminhada, mas lá no início, onde a senhora nasceu? Como é que foi seu início de vida? Eu nasci no município de Tiros, em Minas Gerais. Não sei se você já ouviu falar nesse nome. Tiros não. E eu sou... eu tenho 3 irmãos. Nós somos 4 irmãos. Minha história começou no dia em que eu nasci, lógico. Mas eu estava com 2 anos e minha mãe faleceu de parto do meu irmão mais novo, abaixo de mim, né? Nós éramos 4 irmãos, que ficou sem mãe, e que o pai pegou a gente igual cachorrinho. Pega lá uma cachorra que pare e não quer os cachorrinhos, pega cada cachorrinho e dá para uma pessoa. Meu pai fez isso. Distribuiu os filhos e foi cuidar da vida dele. Nesse período, a senhora tinha quantos? 2 anos. 2 e os outros irmãos? O que nasceu? O que nasceu, mas nós somos diferença de 2 anos um do outro. Então, 6, 4, 2 e o que nasceu? Isso. Seria isso? Uhum. Não. Um que tinha nascido, 2, e aí pulava porque morreu 2 irmãos entre nós. Só que estava vivo só. Nessa época que minha mãe morreu, éramos só os 4, né? Uhum. Inclusive, um irmão meu morreu o ano atrasado, 2021, de Covid. Agora nós somos só 3. Morreu um homem. Nós éramos 2 mulheres e 2 homens. Morreu um homem. Então, aí minha mãe morreu, meu pai distribuiu os filhos e me deixou com a minha avó, a mãe dele. E ela era muito severa mesmo. E aí ela me punha para buscar água num córrego que era um buraco. Você tinha que descer lá com cabaças. Você conhece cabaça? Conheço. Pois é. A gente buscava água naquelas cabaças. E a senhora com 3 anos, é isso mais ou menos? A média de 3, entre 3 e 5 anos eu tinha que fazer isso. Ia lá buscar água. Nem que fosse uma cabacinha desse tamanho assim, eu tinha que transportar todos os dias, ou o dia todo. E aí, quando você caía e quebrava uma coisa, mas se apanhava tanto de chicote, de corda mesmo. Minha avó era muito brava, muito... Eu falo que minha avó era má. Ela era má. Porque eu lembro das coisas que ela fazia comigo. Era incrível. Não se faz nem com uma criança mais velha, quanto mais daquele tamanho. Uma criança que acabou de perder a mãe, o pai sumiu, abandonou. Então, assim, você sabe, a gente está sentindo um abandono danado, né? Uma criança nessa idade. E aí foi indo, e eu chorava muito, eu pegava muito com meu pai quando ele aparecia, muito raramente, quando ele aparecia lá. E eu chorava muito agarrada com ele, sabe? Para ele não ir embora, que eu tinha muito medo dela. Eu tinha muito medo, ela era muito má. E aí meu pai foi percebendo, eu acho que ele foi percebendo alguma coisa, né? Aí ele apareceu uma família lá, que estava em busca de uma criança que eles diziam que queria criar. E meu pai pegou e me entregou para eles. E nunca mais foi onde eu estava. Com 6 anos que eu estava morando lá com eles, a mulher que me levou mandou falar para ele mandar registro meu, certidão de nascimento. Aí ele foi lá, me registrou com nome trocado, com data de nascimento. A minha irmã mais velha fala que eu nasci num dia, a minha data de nascimento é outra. Minha irmã, quando minha mãe morreu, ela tinha 7 anos. Então foi assim. E eu fiquei vivendo com essa família, trabalho escravo. Eu tinha 5 anos, eles fizeram um banquinho bem largo, assim, da altura certinha da pia, para eu lavar vazia, do tanque
para eu ensaboar as roupas menores, eu ia ensaboando ali. E apanhando. Nessa família, nessa você... família. Há uma vez eu me lembro que eu fiquei pregada no ferro elétrico, que ela me impunha para passar roupa. E foi indo assim. Eu mal comia, escondia um alimento de mim, tinha um negócio em cima assim, que eles colocavam as vasilhas de comida lá em cima, para... Eles tinham filhos? Tinha tudo adulto. Eles eram idosos. Aí foi indo. Aí me puseram para... Ele era marceneiro, ele fabricava umas cadeirinhas, uns cabides para vender. As cadeirinhas com a mesinha assim para a criança sentar e pôr o pratinho, sabe? E eu saía com aquela montoeira de coisa nas costas para vender. E isso... Por volta de... A partir dos 7 anos, eu fiz isso até os meus 10 anos. Eu saía para a rua para vender. Eu tinha que vender, eu era obrigada a vender. Eu era obrigada. Você ia com eles ou a senhora ia sozinha? Sozinha. Eu entrava em desespero porque eu não tinha vendido nada. Sabe? Eu entrava em pânico porque eu sabia que eu ia apanhar. E eles puxavam muito a minha orelha. E dava aquele escoque na cabeça, sabe? Doía demais. E a senhora estudava? Estudava, porque essa é uma das coisas que meu pai pediu. Que eu fizesse 4ª série. Essa primária. Era o objetivo. Você colocou isso como objetivo para a senhora. Isso. Não interessava o que eu ia passar, se eu ia vestir, se eu ia comer. Ele queria que eu estudasse. Só isso. Era a única... E o estudar era até a 4ª série, até a 4ª série. Dele. Até a 4ª série. Aí, o que acontece? Um dia, eu saí para ir vender cadeira. E eu ia cada vez mais longe, cada vez mais longe, cada vez mais longe. E não conseguia vender e ficava muito desesperada. E eu saía andando pela cidade, sem rumo, sabe? E um dia, eu cheguei num lugar onde eu achei tudo muito estranho. Muito estranho, muito estranho. Eu estava num prostíbulo. E aí eu vi as mulheres nuas, os homens, e eu via eles fazendo sexo no alpendre, eles falavam alpendre naquela época, na areazinha. E eu fui ficando tão assustada com aquilo e curiosa ao mesmo tempo. E eu comecei a frequentar lá, de curiosidade. Aí um dia, eu lembro bem, um rapaz vendendo gás, entregando gás, uma bicicleta carregando, entregando gás. E ele chegou perto de mim e falou assim para mim: quanto que você quer? Eu falei: quanto que eu quero? Pelo quê? Pela cadeira, pelos cabides, cortador de batata? Aí ele falou assim: não, quanto você quer para você ficar comigo? Eu tinha o quê? Uns 8 anos de idade? Mais ou menos isso. Eu não entendia nada, eu não sabia nada, eu era totalmente inocente em relação a sexo, a tudo. Por isso a minha curiosidade, eu fiquei tão espantada de ver as coisas que eu estava vendo. Aí ele tentou me agredir, ele tentou me pegar na marra. E eu consegui escapulir dele. Eu lembro bem que eu peguei o cortador de batata e sentei nele assim. Acho que foi no olho, não sei. E ele me soltou e eu saí correndo. Cheguei em casa tão assustada, tão espantada com aquilo tudo. E ganhei uma surra, mais uma surra, porque eu não vendi nada, nenhum cabide. Ele me bateu de cinto. Todas as vezes era de cinto, e era ele que me batia. O senhor. Um cinto, e me bateu até... E eu chorei muito, né? Mas fazer o quê? Ir para onde?